Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu gostaria de falar contigo sobre comunicação, sobre os 5 erros mais comuns que você comete em uma conversa, erros que eu e você cometemos e talvez até hoje você não tinha percebido algum deles e você vai observar nesse vídeo. Você aparece para trabalhar todos os dias, você trabalha com a sua melhor capacidade e sempre dá o seu melhor? Excelente. Mas isso não é o suficiente. Por quê? Porque você precisa comunicar bem. As pessoas falham muitas vezes na questão da comunicação, seja num feedback que você precisa dar. Porque muitas pessoas pensam assim, poxa, o que eu falei pro fulano chateou ele. Não, não foi o que você falou, foi a forma com que você falou. Porque o que eu e você falamos para as pessoas interfere somente 10%. 90% está na entonação de voz, na forma que a gente comunica, na forma que a gente traz. Mas esse não é um vídeo de feedback, mas sim de comunicação. Voltando para cá. Digamos que você tenha lá um excelente currículo, com excelentes competências, com excelente educação, formação e algumas experiências, excelentes experiências, e no dia da entrevista dá aquela travada. E realmente aquilo que você gostaria de comunicar, ela foi interpretada de uma forma errada e isso lhe custou o seu trabalho. Isso acontece com muita frequência, muitas pessoas têm excelentes competências, têm um currículo extraordinário, mas não conseguem entrar no mercado muitas vezes por falta de comunicação. E aquela outra pessoa que não tem talvez tantas competências, não tem uma formação tão grande, mas na entrevista ela tem uma comunicação fluida, uma comunicação que realmente ela é clara e a pessoa do outro lado entende. E essa outra pessoa ela consegue essa vaga. Esteja você aí entrevistando um novo funcionário, esteja você tem que fazer uma reunião com a sua equipe, esteja você na frente do seu cliente, comunicando com o seu cliente, esteja você buscando um empréstimo, falando com o seu gerente do banco para conseguir um dinheiro para o seu negócio. Em todas essas áreas, se a comunicação não for fluida, é bem provável que ela não atinja o objetivo. Então elimine esses 5 hábitos de fala antes que eles destruam você. E o primeiro deles é usar preenchimento de palavras. Quando eu e você começamos a usar preenchimento de palavras para não ficar aquele momento em silêncio, que é o silêncio que as pessoas não querem deixar esses momentos, aí a gente começa algumas palavras como então, a gente vai lá e inicia uma frase, então, e esse então ele prejudica. Uma outra muito conhecida que talvez você veja por aí é o ou quando alguém está falando e a outra pessoa fica ou o é. Esses são palavras que realmente são preenchimentos de palavras que acabam prejudicando a comunicação. É bem possível que eu e você estejamos cometendo esse tipo de erro. E tirar esses preenchimentos de palavras vai te ajudar a se comunicar melhor, seja com a sua equipe, seja com o seu cliente, seja nos relacionamentos, enfim, em todas as áreas. A comunicação, essa clareza de comunicação sem muito preenchimento dela vai ficar muito mais fácil. Segundo erro que eu e você cometemos na comunicação, usar inflexões vocais repetidas. O que é inflexões vocais repetidas? As inflexões em nossa voz é essa entonação que a gente dá na voz. Horas tem palavras que a gente potencializa elas, outras a gente não potencializa tanto. E isso acaba prejudicando. Na faculdade eu tinha alguns professores, que eles a aula deles demorava uma eternidade, porque era uma fala monótona, sempre na mesma entonação. Enquanto outros professores era cheio de energia, horas altas, horas baixas, horas rápidas, horas devagar, e com esse equilíbrio
nesse tom de voz e principalmente velocidade de voz, eles mantinham a turma envolvida. Olha, vamos usar um exemplo aqui. A frase "eu não roubei aquele carro" ou "eu não roubei aquele carro", tanto rápido quanto devagar, mas tem um outro detalhe aqui que eu quero que você preste atenção. E são duas frases que dão um sentido totalmente diferente. Uma é "eu não roubei aquele carro" e outra é "eu não roubei aquele carro". Então preste atenção que a mesma frase ela traz muitas vezes percepções e sentidos diferentes. Muitas das vezes, quando a gente quer comunicar, é importante você entender quais são as palavras, quais são as sílabas que você realmente quer trazer a atenção das pessoas para aquilo que você está comunicando, seja para a sua equipe, seja para o seu cliente, mas principalmente para o seu cliente. Porque aqui tem uma crença que vendedor bom é aquele que tem lábia. Vendedor bom é aquele que sabe falar. Não sabe falar não, é aquele que fala demais. E a pior coisa para um cliente é ouvir um vendedor que fala o tempo todo numa única entonação ou numa única velocidade. Isso é terrível, porque muitas vezes o cliente, por educação, não deixa o vendedor falando sozinho. Então, a crença de que eu tenho que falar o tempo todo, ela primeiro, você vai usar muitos preenchimentos dessa frase, e segundo, você vai usar uma entonação repetida muitas vezes. O terceiro erro, que talvez eu e você venhamos cometendo, é falar muito rápido. Aquela pessoa que fala muito rápido, que você não dá tempo de você entender, ou você não consegue acompanhar a velocidade dela. Eu venho de uma região, quem aí conhece a região serrana de Santa Catarina, que é Correia Pinto, Lages, lá eles falam assim: "Mas homem do céu, deixa eu te contar uma história". E é o ritmo, é a cultura de lá falar nessa velocidade. A minha esposa, ela é de Itajaí. Aqui, quando eu vim morar pra cá, gente do céu, como eu sofria. Por quê? Aqui o pessoal fala mais rápido. O pessoal assim, olha só, você quer ir pra lá? Então, assim, você pega a primeira, a direita, a esquerda, vira pra esquerda, não tem a padaria ali, daí tu vai pra outra. O pessoal tem por cultura falar mais rápido. Mas aqui, tirando da questão de cultura, é importante que você preste atenção na velocidade. E esse falar muito rápido, muitas vezes está relacionado quando eu e você ficamos excitados ou nervosos. Quando a gente tem uma nova ideia, que a gente fica, inspirado, excitado, a gente fica no estado de euforia, seria a palavra. Fica eufórico com aquilo. E a gente quer falar rápido. Ou, muitas vezes, quando a gente está nervoso. Então, é ridiculamente fácil da gente falar rápido demais. Quando você perceber que você está muito eufórico, ou quando você perceber que você está muito nervoso, dê um tempo para respiração. E solta. Dá essa parada, dá essa pausa. Não tem nada de errado. A pessoa não vai sair correndo da tua frente se você der uma parada para... É muito fácil perder as estribeiras em falar muito rápido, seja por euforia ou seja por nervosismo, principalmente na frente do cliente. Se você já trabalha com vendas há muito tempo, talvez você já domine essa área. Mas para quem está entrando no negócio de vendas, você tem aquela necessidade de querer falar rápido, e tá nervoso e tá tremendo, e aí você fala atropelando, você nem faz sentido uma coisa que está falando com a outra, você vai só emendando. E aí você começa a cometer o erro de falar muito rápido, aí dentro disso você não faz inflexões, porque aí tu não dá aquelas pausadas para dizer, poxa, olha só, essa palavra aqui eu tenho que trazer mais poder para ela. E você fala sempre numa entonação e também você começa a usar palavras de preenchimento. Porque, entenda, aqui tem um dado científico segundo um treinamento que eu participei há muitos anos atrás, que fala disso, né? O homem, em média, ele fala 4.000 palavras por dia.
as mulheres falam em média 12 mil palavras por dia. Ah, Marcos, será? Faz o seguinte, se você é homem, pergunta para tua esposa como foi o dia. É bem provável que ela diga assim, meu dia foi bom, eu levei as crianças, peguei as crianças, dei banho nas crianças, eu fui na escolinha, encontrei a cliente ali, olha só, encontrei a minha amiga. Agora, se você é mulher, pergunta para o seu marido, como foi seu dia? Ele vai dizer assim, foi bom. Existe uma diferença na quantidade de palavras, perfeito. Agora, o dado mais interessante disso é que a nossa mente ela tem uma capacidade de ter em torno de 60 mil pensamentos durante o dia. Agora imagina você tentando falar 60 mil palavras durante o dia. Não vai dar conta. Normalmente as pessoas que têm essa questão de falar muito rápido é que elas querem tirar tudo que está na mente para a palavra e aí acaba atropelando. Ponto importante, você nunca vai conseguir falar tudo que você está pensando. Encontre as palavras, formule as frases para que elas sejam de impacto. Quarto erro que eu e você cometemos. Aí vem com alguns caguete, talvez alguns muito aqui, ou fica o tempo todo aqui, ou melhor, tem caguete, né? Que tem aquelas pessoas que adoram conversar estralando os dedos. Não sei se você já percebeu dessas, que tu tá conversando ela pá, tá conversando ela pá. Eu não consigo estralar meus dedos. E eu conheço algumas pessoas que elas estão conversando e tá. Ó, agora estralou, foi só falar que estralou. E dá uma agonia em quem tá ouvindo. Porque fica aquele tá. A pessoa já não tá mais nem ouvindo o que a pessoa está falando, porque ela tá pensando assim, cara, será que não vai quebrar o dedo? E aí você começa a fazer um monte de caguetes que eu e você acabamos não percebendo. Negligenciar esses cacoetes que a gente tem é essencial. Descobrir quais são os caguetes. E como que você pode descobrir isso? Primeiro, conversando com pessoas que te conhecem, alguém que seja sincero para te dar um feedback, talvez fazendo alguns vídeos, ou hoje existe o celular, né? Tu tá ali trabalhando, tá conversando com um cliente no telefone, deixa lá filmando para tu ir se percebendo de que forma você se comunica. E aí você começa a eliminar. Então, tanto no cacoete aqui, quanto nas palavras de preenchimento, vem da questão de se observar. O quanto eu tenho usado de cada um desses. E ponto 5 aqui, que é o famoso devagar. Devagar, não é devagar, é devagar. Quando eu e você acabamos divagando entre as ideias, ou ficamos assim, tipo, onde que eu tô? O que estava falando mesmo? E aí a gente acaba perdendo a linha de raciocínio, acaba muitas vezes a outra pessoa está falando, isso tem mais a ver nem tanto quanto você está falando, porque a comunicação, a conversa está relacionada ao você falar e ouvir. Muitas das vezes você não tem uma dificuldade em conversar. Quando você está passando uma ideia, você tem uma linha de raciocínio, você formulou tudo, você não usa palavras de preenchimentos, você controla as entonações vocais, velocidade, tudo isso. Você não tem cacoetes, mas quando se torna na hora de você ouvir o que a outra pessoa está falando, aí tu dá aquela viajada. É a famosa surfada na maionese, que tu pensa assim, meu Jesus, a pessoa tá falando e você tá pensando, será que vai dar de treinar hoje? Cara, vai estar chovendo, será que vai dar pedal? Final de semana, será que vai dar sol? Será que eu paguei aquele boleto? Será que eu não paguei? E aquele cliente, será que vai fechar? E a pessoa tá falando, e você tá ali no mundo da Alice do País das Maravilhas. Marcos, existe uma técnica para recuperar isso? Porque assim, eu espero que nunca tenha acontecido isso contigo, mas comigo já aconteceu algumas vezes, que às vezes eu dou essas viajadas, né? Hoje não com tanta frequência. Para quem trabalha com vendas, é fundamental que você ouça cada palavra do teu cliente. Às vezes você pede, porque tem clientes que eles são objetivos, mas tem clientes que eles gostam de falar. E às vezes naquela história, no decorrer de história da vida da pessoa, você vai pegando ali alguns argumentos que você vai usar depois para contornar objeções, você vai usar ali para realmente fechar o negócio, para fechar aquilo que tu precisa fechar,
ou num segundo encontro, você vai ter que usar aquilo que foi conversado no primeiro. Você precisa captar. Mas Marcos, o que eu faço quando eu perdi o fio da meada da conversa? Ou quando o cliente olha para mim, talvez isso nunca aconteceu contigo, mas comigo várias vezes, e diz assim, e aí Marcos, o que você acha disso? O que a gente faz nessa hora? Eu vou dizer para ele que eu estava pensando no treino de bicicleta que eu tinha que fazer, naquele cliente que se vai fechar ou não vai fechar. Não vou falar, mas eu tenho que dar uma resposta. E como que eu faço essa resposta? Como que você pode fazer? Aqui existe uma técnica, tá? Usada uma ou outra vez ela funciona. Imagina assim, que tu tem 3 palitos ali para queimar, você não pode queimar mais que 3, então, porque senão a pessoa vai perceber que tu tá usando essa técnica. Mas uma delas é perguntar assim, tá, me diz uma coisa, fulano, Dona Maria, disso tudo que você falou, os 3 pontos principais, de tudo isso que você me falou agora aqui, quais são os 3 principais? Ou qual o ponto mais importante disso que você falou? E aí quando a pessoa traz, aí você não fica divagando, você presta atenção no que ela está falando. Aí você vai ouvir ela e você vai dizer, não, agora sim. Aí você volta para a conversa de novo. Essa é uma técnica. Lembre-se de usar com moderação, não é para você usar com tanta frequência. A essência é que quando você está numa conversa, você fale, comunique a tua ideia, mas você ouça a pessoa trazendo a ideia dela. Porque é muito comum de eu e você, na hora que a gente comunica, que a gente está passando a nossa ideia, quando a pessoa está falando, ela começou a falar, você já está formulando como que você vai devolver aquela ideia, ou como que você vai responder, ou que perguntas você vai fazer. Se você não for conciso, a sua mensagem ela vai perder o impacto. E tudo que você quer é o quê? Gerar impacto. Hoje as pessoas, principalmente quando a gente fala de comunicações por redes sociais, as pessoas elas não têm mais 15 segundos. Eu tenho um livro, eu tenho esse livro aqui, que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. A grande sacada desse livro fala em como você captar a atenção da pessoa em 7 segundos. Então, os primeiros 7 segundos é onde você vai captar a pessoa e depois você vai entrar na parte aqui que ele fala aqui de persuasão, alguns gatilhos, algumas formas de como você persuadir essa pessoa para que realmente você convença daquela ideia que você está passando. Hoje nas redes sociais, não sei se você fica, agora o Stories passou para 1 minuto, né? Não sei se tu fica 15 segundos vendo um Stories, se não ser interessante. Quantas vezes você começou a ver um Stories e tu passou para o próximo, e passou para o próximo, e passou para o próximo? Então a sua mensagem ela precisa ter impacto. Realmente ela tem que ser uma frase, algo que gere impacto na vida da pessoa. E você tem ali talvez 1 minuto, talvez 30 segundos, 10 segundos ou 7 segundos. Ou quem sabe você tem lá 10 minutos da atenção da pessoa, 30 minutos, 1 hora. Outro ponto importante, entender na comunicação para que ela se torne um diálogo. Tudo que passa de 3 minutos, no máximo estourando 5 minutos, mas existem empresas, eu conheço muitos vendedores, alguns deles até já mentorei, que tem uma apresentação formal de 20 minutos, 30 minutos, que eles têm que apresentar o que eles vendem, o produto, o serviço. Não, aqui está o produto, aqui está a empresa, esse daqui, esse outro, e vai apresentando a empresa toda. Só que se você usar 30 minutos, você tem que ter uma comunicação muito feroz. Mas na nossa realidade, na realidade de você estar na frente do cliente, às vezes de um funcionário, às vezes da tua equipe, às vezes na frente do gerente de banco, tu tem que tomar cuidado para não ultrapassar ali os 5 minutos. Traz a tua ideia em 5 minutos, faz alguns pontos. Poxa, Marcos, mas a minha apresentação ela demora 30 minutos. Então divide em 6 partes a tua apresentação. 5 minutos, faz ali uma interação com a pessoa que está te ouvindo, mais 5 minutos, faz uma outra interação, faz uma pergunta aberta ou fechada, para estar conectando a pessoa, mais 5 minutos, e aí você fecha a tua apresentação. Não vai fechar em 30 minutos, mas vai fechar ali nos 40, 50 minutos. Feito tudo isso, não deixe nenhum desses maus hábitos tirar o melhor de você.
Se você realmente tem um produto, um serviço, uma ideia que você acredita, que você confie, não deixe nenhum desses maus hábitos atrapalhar, ter ruído na comunicação. É como uma estrada de chão, né? Você tem lá, na época que eu era guri, a gente plantava pimentão e tomate. O pimentão saía lá do sítio até a cidade. E quando chovia demais, os caminhões ficavam atolados, tinha que pegar trator, tinha que puxar, e isso acabava atrasando a carga para que o produto chegasse no destino. Assim é na comunicação. Então, e o produto ou serviço, primeiro vai chegar a ideia. Primeiro a pessoa vai ouvir você, o que você tem, o que você carrega. A melhor maneira de evitá-los é através de uma prática contínua. Observe, pratique. Eu fiz várias práticas aqui do do então. Busque praticar, ver aonde você está errando. Se filme, olhe no espelho, converse com você mesmo, faça um discurso, olhe nos olhos, converse com amigos, diz, olha só, eu lembro quando eu comecei como parte de treinamentos de uma forma mais profissional, assim, né? Eu colocava as pessoas na frente e ali eu fazia a comunicação e pedia o feedback deles. Quando eu comecei lá em 2003 com a parte de vendas diretas, e aí treinava a equipe, as primeiras apresentações eram terríveis. As primeiras eram terríveis. Só que aí a gente fazia reuniões todas as terças, todas as quintas e todos os sábados. Então, como falava terça, quinta e sábado, a gente vai melhorando. Então, pratique isso daqui. E com o tempo você estará naturalmente livre desses hábitos que atrapalham a comunicação. Mas isso vem com a prática. Seja no 1 a 1, seja com um público de 5, 10 pessoas, seja com uma plateia de 100, 200, 300 pessoas, 1000 pessoas. Enfim, de qualquer forma, interessante você comunicar, melhorar a sua comunicação. Espero que essas 5 dicas aqui, que você reconheça esses 5 erros e anote-os e perceba quando eles entrarem na sua conversa, entrarem na sua comunicação e que de uma forma estruturada, de uma forma que você vai tirando aos poucos ou de uma forma drástica, você vai tirando esses erros de comunicação. Grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.